Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 5 de outubro de 2022, quarta-feira. Estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar. E quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Tem um botão aqui abaixo escrito inscreva-se. Toque, clique no sininho, né, nas notificações todas, para que você receba, toda vez que sai um vídeo novo, você recebe a notificação. Também não se esqueça de dar o seu like, comentar, compartilhar com seus queridos, isso ajuda o crescimento do canal. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta, a chave do Pix estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Você pode enviar a sua contribuição, que será de grande valia para nós. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Isso é o apóstolo Paulo falando. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Amém, queridos? Muitas vezes a gente se sente assim como o apóstolo Paulo. Paulo está aqui falando, né? E ele está descrevendo uma guerra que se travava dentro dele, a guerra do espírito contra a carne. Paulo fala isso também lá em Gálatas capítulo 5, né? E geralmente, às vezes, a gente se sente desse jeito, como se existisse uma guerra sendo travada dentro de nós, a guerra da nossa carne contra o espírito que somos nós. E a nossa parte, que é o espírito, né? A dimensão do espírito, o espírito quer fazer o que nós sabemos que é certo, aquilo que está alinhado com a palavra. Esse é o nosso homem interior. Mas o nosso homem exterior, que é a carne, a mente, quer fazer o que é errado. E quando a gente está no meio desse combate, às vezes na nossa mente pode parecer que a coisa errada nos dá uma sensação de que é certa, e ao mesmo tempo a coisa que é certa pode nos dar uma sensação de que é errada. A gente calcula, a gente vê qual que vai ser o resultado pela mente e a gente tem esse tipo de sensação. Só que nós não podemos, queridos, avaliar o valor moral de qualquer atitude, de qualquer ação que a gente deve ter pelo que a gente sente. O sentimento não é a base de avaliação. Os nossos sentimentos, eles não são confiáveis. E nós não podemos contar com os nossos sentimentos para que a gente decida sobre o que é a verdade, sobre o que é correto, o que é reto, o que é justo. Frequentemente a gente se descobre querendo fazer o que é certo e o que é errado ao mesmo tempo. O nosso espírito recriado em Cristo, o nosso espírito renovado pela palavra, tem o desejo, anseia por fazer aquilo que é santo, aquilo que é reto, aquilo que é justo. Mas a nossa alma carnal, a nossa carne, deseja as coisas do mundo. Paulo descreve muito bem isso aqui no capítulo 7 de Romanos, que eu li um pedaço. Ele diz que, Paulo fala que a intenção, o impulso de fazer o que é... Ele tem a intenção e o impulso de fazer o que é certo. Mas ele falha. Mas ele não realiza. O bem que eu quero, eu não faço. Ele disse ali. Ele deixa de praticar o bem que ele deseja fazer, e em vez disso ele faz o mal que ele não queria fazer, que ele não desejava. Felizmente, quando a gente continua lendo o capítulo 7 de Romanos, a gente percebe que Paulo nos mostra que ele percebe que somente Cristo, somente o Senhor Jesus pode nos libertar da carne, dessa influência da carne. E quando a gente continua estudando a vida do apóstolo Paulo, a gente aprende que
a gente vê que Paulo nos mostra que ele aprendeu a dizer não a si mesmo e aos desejos da carne. E quando esses desejos eles não estavam de acordo com a palavra de Deus. Paulo aprendeu a se relacionar com Deus, a ter comunhão com Deus. Ele aprendeu a esperar em Deus, a contar com Deus para receber força, para receber a direção correta, a inclinação correta, a direção correta, para que ele não fosse baseado pelos seus sentimentos. Como ele fazia isso? Como ele conseguiu vencer isso, vencer a sua carne? Ele morria diariamente. Paulo disse que ele morria diariamente. O que significava ele dizer isso, que ele morria diariamente? Ele morria para os seus próprios desejos carnais, a vontade da sua carne. Isso ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 31. Ele diz assim: dia após dia morro. Dia após dia morro. Lá em Gálatas também 2, no versículo 19 e 20, ele diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Deixa eu pegar aqui o texto de Gálatas 2, versículo 20, ele diz assim, a partir do 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então Paulo decidiu, morrer para a carne e viver para Cristo. Então ele decidiu morrer para sua própria vontade, a vontade da carne, os desejos da carne, e viver para Cristo. Qual é a verdade que a gente extrai desse ensino para nós, querido? É que nós precisamos morrer para a nossa carne, para os nossos desejos, para nossas inclinações, se a gente quiser viver verdadeiramente a vida plena que Deus providenciou para nós por meio de Jesus Cristo. Quando nós estamos dispostos a viver segundo os princípios bíblicos, segundo a palavra de Deus, e não pelos sentimentos, pelas emoções, nós estamos morrendo para o egoísmo. E então nós vamos desfrutar a vida plena que Deus preparou para nós através da redenção em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tem um ditado que diz no mundo que não há prêmio sem preço. Não há vitória sem luta, ou não existe vitória sem combate. Tudo que a gente deseja de bom nessa vida, querido, precisa de um investimento. O investimento vem antes da recompensa. A colheita vem antes da semeadura. Ou a semeadura vem antes da colheita. Desculpa, inverti aqui. Então, se nós desejamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos não oferecer o nosso corpo ao pecado. Romanos 12, versículo 1, que é o nosso culto racional. E segundo, nos transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente faça aquilo que a palavra de Deus diz. Nos transformarmos pela renovação da mente, que é nos alinharmos a Deus, nos tornarmos cada vez mais parecidos com o nosso Pai, nos tornarmos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente viva plenitude aqui na terra, a partir daqui da terra. Não é só lá no céu que nós vamos viver vida plena. A partir daqui, da terra, nós podemos, desde que a gente se alinhe à palavra de Deus, a gente morra para os nossos desejos, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, e cada vez mais Cristo cresça em nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. A tua palavra é a verdade. Pai, eu te agradeço porque estamos crescendo, e a tua palavra, Pai, nos alimenta e nos fortalece para crescer. Eu te agradeço por cada um dos pedidos colocados aqui nesse caderno, Pai, que eu já orei antes de começar a live, mas eu te agradeço novamente por cada um desses pedidos colocados aqui no nosso caderno de orações. Te agradeço pelas tuas respostas,
temos desfrutado da tua resposta para as nossas orações. Muito obrigado, nós te agradecemos. Pai, eu te agradeço por cada um que está assistindo esse vídeo, que esse vídeo seja desafiador, seja um despertar para uma nova vida em Cristo, para cada um que está assistindo. Sobre cada um que está assistindo e suas famílias, sobre cada um da Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares, eu declaro salvação, libertação, cura, paz, alegria, provisão, proteção, livramento e prosperidade do céu. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz. Até a próxima. Não se esqueça de, ao final, dar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar com seus queridos. Fiquem na paz.